Bom dia, graças e paz. É um prazer e um privilégio e uma grande responsabilidade estar mais uma vez trazendo da palavra de Deus para que nós possamos estar refletindo, aprendendo, crescendo. E eu confesso aos irmãos que não tem sido fácil pregar em Eclesiastes, viu? É um desafio muito grande. Mas muito bem. Queria começar perguntando a você, que você reflita aí no seu coração, qual foi a maior tolice que você já fez na vida? Eu gostava muito de perguntar isso para os adolescentes, né? Mas qual foi a maior tolice que você olha para trás assim e você consegue perceber? Nossa, aquilo que eu fiz foi muito tolo. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, alguma situação aparece, né? Na nossa cabeça, no nosso coração. E com o passar do tempo, a gente aprende que é comum a gente olhar para trás e se arrepender de algumas coisas que a gente fazia e se arrepender de algumas coisas que nós pensávamos. Porque nós agora crescemos, aprendemos, amadurecemos e com isso a gente consegue olhar para trás e perceber que aquilo era tolo. A grande verdade é que na nossa vida nós somos muito rápidos para julgar e para dar as respostas. Isso facilita com que a gente conclua tantas coisas na nossa vida, sobre tantos objetivos, sobre tantos pensamentos e ideias que nós temos. Então eu quero tratar com vocês hoje algumas conclusões tolas que algum de nós podemos estar fazendo e ajudar você a melhorar, né, a conclusão e o guiar da nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 17 a 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 19 a 29. O texto nos diz o seguinte: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria, e eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar e buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procura e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri, tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, vem aqui, ó Pai, nessa manhã, em cada lar, Senhor Deus, cada vida que está dedicando, ó Pai, esse momento da vida para ser edificado, Senhor Deus, na Tua santa palavra e ouvir, ó Pai, o Teu Santo Espírito. Espero, Senhor Deus, sinceramente, que o Senhor fale por mim, por meio dessa noite. Eu não mereço e creio que eu nunca vou merecer, ó Pai, a honra de ser um pregador do Teu Santo Evangelho. Mas eu creio que pelo poder de Cristo Jesus, podemos ser usados por Ti para ser bênçãos, ó Pai, na vida um do outro, através da Tua palavra que Tu nos deixaste. Então fala, Pai, conosco mais uma vez, nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. O texto, ele traz para a gente uma conclusão que é à luz dela que eu quero construir a nossa reflexão de hoje pela manhã. De que Deus criou todas as coisas perfeitas.
Mas nós acabamos, por conta própria, se metendo em vários problemas. Nós abandonamos os preceitos de Deus e acabamos chegando em nossas próprias conclusões. E quão tristes são essas conclusões à parte de Deus, que nos fazem pensar e fazer tolices, coisas que são contrárias ao plano perfeito estipulado pelo nosso Deus. E aqui eu quero trabalhar com você primeiro 4 conclusões tolas que a gente pode fazer da vida a partir do texto que aqui nos é apresentado. O primeiro está no versículo 19, quando ele diz que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Por que que o salmista precisa nos lembrar de um versículo como esse? Porque por muitas e muitas vezes a gente acha que as pessoas poderosas possuem as soluções para os problemas. Nós acreditamos que as pessoas que têm poder, as pessoas que têm influência para conseguir um trabalho para a gente, para conseguir uma indicação para a gente, para resolver um problema nosso de qualquer natureza, ela tem mais poder, ela é mais útil para nós do que a sabedoria. E é tolice a gente acreditar que as pessoas que têm poder e têm influência valem mais do que a sabedoria que nós podemos encontrar em Deus. É tolo a gente confiar na autoridade das pessoas sem procurar ser sábio naquela situação. Porque a sabedoria numa situação, ela pode ser mais útil do que 10 homens poderosos de uma cidade. Eu creio que aqui no texto também, os provérbios, né, os livros sapienciais, eles usam muito da hipérbole, né, do aumento de uma situação, para que a gente possa visualizar com mais facilidade uma determinada verdade. E creio que aqui ele está usando desse artifício poético para dizer assim, olha, não é que ele quer dizer que a sabedoria perde para 11, né? Mas ele está querendo dizer que a sabedoria tem um grande valor, a tal ponto de superar 10 poderosos. Quando nós começamos a compreender que isso, na verdade, é uma confiança em homens, ao invés de uma confiança no Deus que está acima dos homens, a gente vai começar a entender por que a sabedoria vale mais do que 10 homens. Porque um homem que teme a Deus vale mais do que 10 homens que não temem e confiam no seu próprio braço. E muitas vezes nós não pensamos assim. O que essa porção do texto quer mostrar, muitas vezes, em um aspecto do nosso coração que pode estar sendo tolo, é que a sabedoria centrada em Deus, ela confia a Deus as suas esperanças. Compreendemos que Deus está acima de todas as coisas, e por isso tudo aquilo que eu espero em Deus. Porque se algo acontece ou deixa de acontecer nessa vida, não é sumariamente porque a gente está fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. Nós temos a responsabilidade, sim, de fazer aquilo que a Bíblia nos mostra que é a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Mas nós precisamos confiar que as soluções das nossas questões estão nas mãos de Deus. A sabedoria centrada em Deus também, ela governa a vontade. E é muito importante numa situação, ao invés da vontade me governar, a vontade ser governada pela sabedoria. Isso vale muito mais do que poder. E a sabedoria centrada em Deus, ela também governa a nossa fala. Não enxergamos mais a fala como um poder que está nas nossas mãos. A sabedoria centrada em Deus enxerga a fala como um poder debaixo da autoridade de Deus e que eu só devo falar aquilo que agrada o meu Deus, que é coordenado pelo meu Deus e que está submisso à vontade do meu Deus. E isso muda muito a maneira como a gente usa ou deveria usar a nossa fala. Então a primeira tolice que eu não quero que você carregue no seu coração, nem quero carregar no meu, é que pensar que grandes nomes valem mais do que a sabedoria centrada no nosso Deus, porque não vale. Nós estamos vivendo um momento que a gente fica olhando muito o que os poderosos estão fazendo
e discutindo. E quão triste é alguém que já conhece ao Deus poderoso, Criador de todas as coisas, soberano, olhar para os nossos governantes como solução. As suas decisões ou falta de decisões fazer com que o nosso coração se sinta esperançado ou desesperançado. A nossa esperança precisa estar naquele que está acima dos poderosos. Isso vai trazer sabedoria para a sua vida e para o seu coração. A segunda conclusão tola que muitos de nós podemos chegar, nós encontramos aqui no versículo 20 e 21, quando ele diz: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. Versículo 22. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Esse versículo 20 aqui é muito parecido com Romanos 3, versículo 10, né, que fala que não há um justo sequer, né, não há ninguém que agrada a Deus. E ele começa a falar depois sobre como a gente usa a língua para julgar as situações. E ele coloca aqui uma situação em que diz: olha, cuidado com o que você está ouvindo das pessoas falando sobre você. E coloca uma situação que a gente fica chateado, né, com o que as pessoas dizem sobre nós. Uma vez eu aprendi uma separação sobre o nosso ser, que é muito interessante, que existem 3 versões de quem somos. Existe a versão do que as pessoas falam que nós somos, que você não tem controle sobre isso, nem Jesus teve. As pessoas dizem que você é isso, que você é aquilo, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E existe essa versão nossa, né? Não, fulano é muito fechado, fulano é muito, né, carrancudo. E a gente, mas eu gosto de brincar e tal, mas as pessoas muitas vezes não têm acesso a esse lado seu. E as pessoas ficam com aquela versão que dizem. Existe a versão que é a que você pensa que você é. Que nem sempre é a verdade, muitas vezes. Pela nossa própria cegueira de enxergar as nossas próprias traves, muitas vezes nós não conseguimos enxergar com perfeição aquilo que nós somos. E existe a visão daquilo que Deus vê como nós somos. A maneira como Deus olha para nós. Essa de longe, das três, é aquilo que a gente devia se preocupar. Da maneira como Deus olha para a gente. Porque o texto aqui está colocando sobre um julgamento que a gente faz sobre as pessoas e acaba nos dando o direito de falar delas. É o que o nosso coração tolamente pensa. Nós geralmente fazemos o seguinte: a gente constrói uma hierarquia de pecado, em que existem alguns pecados mais sérios do que outros, né? Mais feios do que outros. E quando a gente constrói a nossa hierarquia pessoal de pecado, a gente geralmente coloca nos pecados mais horrendos aqueles que a gente não faz. E deixa lá no fundo da base aqueles que a gente faz, né, de vez em quando. Porque quando eu construo essa hierarquia de pecado no meu coração, me dá o direito de falar daqueles que estão nos pecados que eu classifico como sérios. E assim a gente pode falar. Porque eu não faço isso, né? Parece aquele menino do ônibus, né? Eu não mato, eu não roubo. E aí então eu posso falar de quem mata, de quem rouba, porque eu só minto, eu só penso em mim, eu sou egoísta. E assim a gente vai criando conceitos no nosso coração que nada tem a ver com aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então, nós falamos dos outros, nós julgamos os outros, porque lá no fundo nós cremos na tolice que nós somos melhores. É por isso que ele tem que nos alertar. Quando ele diz: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, quando você pensar, ou eu pensar, que a gente pode falar do outro, abrir a boca para falar do erro do outro, a gente precisa lembrar daquele texto lá em Mateus, quando fala: você que vai falar do cisco do outro, tira a primeira trave que está no seu olho,
Porque no fundo, todo mundo é pecador. Então, boa parte dos julgamentos que a gente faz das pessoas é baseado em aparências. É baseado em recortes da vida da pessoa. E isso é muito fácil de dar errado. Porque a gente está olhando só o externo, a gente não tem acesso ao espírito. A gente está olhando só uma parte da vida da pessoa. Mas nós somos rápidos em julgar e pensar, porque a gente olha aquele recorte e pelo padrão que a gente já conhece da vida, na nossa sabedoria, a gente já deduz que todo o resto é daquele jeito. E muitas vezes a gente está agindo como tolo. O que a gente precisa entender é que todos nós usamos mal a nossa língua, uma hora ou outra. Porque lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus nos ensina que aquele que aprendeu a controlar a sua língua é perfeito varão. Então, se você não é perfeito varão, meu amigo, você ainda usa ruim a sua língua, não usamos para a glória de Deus a nossa língua. Então, a gente precisa entender o que o texto nos chama aqui a fazer, para que nós aprendamos a lidar com os nossos sentimentos e com as nossas frustrações. Porque a frustração, a raiva, a falta de informação, muitas vezes nos faz falar besteira. Mas quando nós ouvimos os outros falando besteira, a gente carrega 80 pedras para jogar. Enquanto que muitas vezes nós fazemos as mesmas. Primeiro porque a gente não tem controle sobre a nossa reputação. Claro que sempre onde há muita fumaça, há fogo, né? Eu, no tempo que eu passei em Fernando de Noronha, num local pequeno, eu aprendi muito cedo que boa parte do que as pessoas comentavam umas das outras era verdade. Porque num local tão pequenininho, quando começava a surgir um assunto muito repetido a respeito de uma pessoa, provavelmente aquilo dali era verdade. Mas a gente precisa aprender que a nossa identidade, ela está firmada no nosso Deus. Na maneira como Deus olha para a gente. Isso vale muito mais do que aquilo que as pessoas falam sobre nós. Porque enquanto as pessoas olhavam para Jesus como um festeiro, um bebarrão, um homem que andava com ladrões e com prostitutas, ou seja, um homem de péssima qualidade, Deus olhava para ele como meu filho amado que me traz muita alegria. Quão díspare pode ser a relação da minha imagem com a minha essência diante de Deus. E a minha sabedoria vinda de Deus, a sabedoria que vem de Deus para nos ensinar, nos ensina a descansar na opinião do Senhor. E que se ela estiver ruim, aí sim há espaço para dor, aí sim há espaço para tragédia, para lamento, para arrependimento. Porque o nosso Deus nos olha com um olhar de reprovação, de tristeza. Quando a gente vai lendo ali o livro dos reis, né? Sempre existe uma expressão que define como Deus olhou cada rei. Diz assim, e fulano andou segundo os caminhos de Deus. Ou depois ele diz, né? Rei tal andou totalmente longe do Senhor, implementou a idolatria dentro do reino de Israel e entristeceu os olhos do Senhor. Sempre ele dá esse retorno, esse feedback de que a maneira como Deus olhava para aquele rei, independente dos seus feitos, era muito mais importante. Então, meus irmãos, é tolice pensar que somos perfeitos no falar e por isso a gente poder se escandalizar com a fala dos outros. Não se assuste quando as pessoas falarem mal de você. Porque no fundo, nós também fazemos a mesma coisa. O que o texto está querendo dizer não é uma licença para falar mal dos outros. Já que todo mundo fala mal de mim, então eu vou falar mal de todo mundo. O texto não está trabalhando nessa esfera. O que o texto está querendo é conscientizar-nos da condição em que nós vivemos. E que nós precisamos atentar para os nossos lábios para glorificar a Deus, porque de fato nós pecamos no nosso falar e não somos perfeitos e bonzinhos, como muitas vezes a gente conclui. Isso é tolice.
Aquele que ainda acredita na sua própria bondade não entendeu aquilo que a palavra de Deus chama de corrupção total, depravação total, como a gente conhece na teologia reformada. O terceiro elemento fala da relação aí de Salomão com a sabedoria. Ele fala, tudo isto examinei por meio da sabedoria, e eu disse, serei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim, e o que está longe é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Eu creio que a maioria de nós sabe da história de Salomão, em que Deus fez uma coisa inédita com Salomão. Ele chega para Salomão e pergunta, diz, olha, você vai se tornar rei, e eu quero te dar alguma coisa, escolha. Pense você, o que é que você pediria se Deus fizesse essa escolha para você? E Salomão, olhando o desafio que estava à frente dele, ele olha e faz, Senhor, eu quero sabedoria. E aí Deus, em sua graça e misericórdia, fala, porque pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria, riqueza e paz com seus inimigos. De um desejo, acabou se tornando 3 desejos. Então, imagine um homem que foi dado uma porção especial da sabedoria vinda de Deus a ele, ainda se aplicar voluntariamente e conscientemente na busca por sabedoria. Foi isso que Salomão fez. Ele se determinou a encontrar a sabedoria e a ser sábio. Mas tudo que ele encontrou foi um infinito horizonte. Não sei se você já teve a experiência de estar dentro de um barco e começar a rumar mar adentro. Mas quando você está ali na praia, né, que você olha lá no horizonte, aquele mar bonito, né? Quanto mais você vai entrando no horizonte, ele permanece instável. E quanto mais mar você vai pegando lá dentro, ele vai permanecendo lá do mesmo jeito e parece que você nunca atinge, né, o horizonte. Qual é a tolice que muitas vezes essa busca pela sabedoria pode nos trazer? É quando a gente começa a confundir a sabedoria com inteligência. É quando a gente começa a achar que ser sábio é saber de todas as coisas. E o grande mal, muitas vezes, do nosso coração é pensar que o pensar é capaz de tudo. Basta se determinar. É achar que a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, ela é absoluta. É muito tolo quando nós acreditamos que as soluções daquilo que nós vivemos está em nós mesmos. Esse é o grande erro da psicologia atual. Ela acredita que toda a solução de todo o problema do homem está dentro dele mesmo. E aí vira um ciclo vicioso que não tem fim. Porque do mesmo jeito que podemos melhorar algumas coisas dentro de nós, temos a mesma capacidade de piorar sozinhos a nossa própria situação. Então é interessante como Salomão empreende o livro inteiro a respeito do próprio. E eu preciso dizer a você que dentro de Eclesiastes ele não fecha a questão. Ele nos dá preciosas dicas e lições, mas ele compreende algo muito importante. Que a sabedoria, na ótica desse mundo, tem um limite. E que você não vai conseguir alcançá-la. Só precisa saber onde caiu. Sim, senhor. Voltou? Voltou. Então, peraí que eu vou beber água agora. Então, veja. Salomão, dentro do seu livro de Eclesiastes, ele não consegue fechar a questão do propósito da vida.
Ele nos dá dicas muito importantes, ele nos dá caminhos que são reais e verdadeiros, mas ele consegue compreender uma das coisas mais difíceis, que ele não conseguiria chegar naquilo que ele tanto buscou, ao ponto dele sentar numa cadeira e dizer assim, pronto, agora eu sou o sábio. Porque ele começou a compreender que a sabedoria, ela vem de Deus. E como nós não conseguimos, neste mundo, atingir a plenitude de Deus, a gente também não vai conseguir atingir a plenitude da sabedoria. É tolo a gente confiar na sabedoria que está em nossas mãos. É tolo a gente confiar até na nossa força para encontrar a sabedoria. Agora é sábio a gente reconhecer as nossas reais limitações e confiar em Deus como sempre um mendigo da sabedoria dele. Alguém que está sempre necessitado daquilo que vem do Senhor. A gente estava cantando aqui, Ele Exaltado, né, uma música que me marcou muito, porque foi uma música que cantou no meio do meu casamento, então toda vez que canta ela se conecta com o meu casamento e é algo muito gostoso de relembrar. E eu me lembro de o versículo que a gente escolheu, eu e a minha esposa, para colocar no convite do casamento, né, que fala aqui, uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É a mesma relação, meus irmãos. Se a nossa confiança está em quão sábio, astuto nós somos, se a nossa confiança está no poder do nosso braço, na nossa força, a gente está confiando na coisa errada. Jesus nos ensinou que sem Ele a gente não pode fazer nada. E a grande sabedoria está em reconhecer essa limitação e constantemente buscar e depender da sabedoria do nosso Deus. A quarta tola conclusão que muitas vezes nós chegamos é a partir do versículo 26, quando ele diz: achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. É interessante que Salomão diz que procura o juízo, procura a sabedoria, e tem procurado ainda, mas a tolice ele já encontrou. A vida desperdiçada, a vida completamente sem sentido ele já encontrou. A tolice, a maldade, né? Ele fala, a maldade é estupidez, a tolice é loucura. E aqui ele trabalha um perigo que ronda constantemente a nossa vida. Quando ele fala, ó, eu encontrei uma coisa que é mais amargo do que morrer. E morrer mexe com a gente. Tempo de pandemia está mexendo mais ainda, né? Mas ele fala, ó, existe um tipo de vida que, se vivido, ele é pior do que morrer. A mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Eu quero que você entenda que Salomão aqui está fazendo um comparativo na perspectiva sexual da imoralidade, onde um homem que se entrega a uma mulher a quem não deveria, que no começo parece algo bom, vai se tornando uma rede, uma armadilha, uma corrente. Ele vai prendendo o seu coração. Algo que no começo nos dava prazer, agora vira um vício, um aprisionamento para a nossa vida. E isso, na verdade, não está encarcerado dentro da perspectiva somente da imoralidade, da sexualidade, mas pode estar se referindo a qualquer desejo do nosso coração. Os nossos desejos,
estão misturados entre desejos bons e desejos ruins. A nossa natureza pecaminosa mistura aquilo que agrada a Deus com aquilo que não agrada. E nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nós acreditamos que podemos alimentar só um pouquinho. A gente às vezes acredita que a gente pode, né, criar um tigre na varanda do apartamento, dando só um pouquinho de carne para ele. Vai chegar uma hora, meu amigo, que a carne é você. Porque ele não vai mais se satisfazer com aquilo que nós temos dado para ele. Nenhum desvio da vontade de Deus, ela começa horrendo no começo. Nada, nenhuma vontade nossa, no começo, ela começa já feiosa, mostrando todas as suas consequências. Não é isso que o diabo faz. O diabo, ele sempre mostra ao nosso coração as vantagens que a gente vai ter ao satisfazer o nosso desejo. Ele nunca mostra o que vem depois. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Então, todo peixe, para ser pescado, como coloca aqui uma das ilustrações, que é a rede, é mostrado uma comidinha. E o que é que o peixe vê? A comida. E ele não sabe que dentro da comida tem o anzol, que vai ser o fim da sua vida, que vai ser o seu tormento. Então, o prazer, meus irmãos, que começa ao gente ceder aos nossos desejos é passageiro, mas logo se torna um tormento duradouro. É tolice a gente acreditar que pode pecar só um pouquinho e não enfrentar as consequências dos nossos erros. É tolice você pensar que você pode viver só um pouquinho do sexo fora da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que isso vai ser para nós rede, armadilha e corrente. Tanto é que ele fala no texto, mas se você quer agradar a Deus, você vai fugir dela. Mas se você não se preocupar com isso, o pecador vai ser seu prisioneiro. E aqui Salomão fala de um texto que as mulheres dão um nó, né, na garganta. Que ele diz que encontrou um homem com juízo e nenhuma mulher sem juízo, né? Eu acho que dentro do contexto de Salomão não era difícil chegar nessa conclusão. Um homem que casou com 1000 mulheres pagãs, qual era a conclusão que ele ia chegar? Todas as mulheres que estavam em sua volta o procuravam desviar do caminho. Não se prenda ao que o texto está querendo dizer em quantidades numéricas. Porque se ele procurou entre 1000 homens e só achou um, o que ele está querendo dizer é que não tinha. É muito raro encontrar alguém que de fato está querendo viver e buscar a vontade de Deus e fugir de todos os pecados, né? Viver uma vida santa, seja ele homem ou seja ele mulher. E quanto mais nos cercamos na nossa intimidade por pessoas que não agradam a Deus, mais fácil será também para nós pegarmos esse caminho. Então, meus irmãos, é tolice a gente acreditar na real utilidade que o poder tem. É tolice a gente achar que a gente pode julgar a todas as pessoas no falar ou na maneira como nós nos enxergamos. É tolice a gente confiar na nossa própria sabedoria, na nossa própria força. É tolice a gente querer brincar com os desejos do nosso coração. Porque tudo isso revela aquilo que está no versículo 29. Deus nos fez retos, mas nós, por conta própria, nos metemos nesses vários problemas. Acreditamos nas nossas próprias tolices e vivemos de acordo com elas. Porque no fundo, a gente não quer o padrão de Deus. A gente quer viver os nossos desejos, a gente quer pensar do jeito que a gente gosta, a gente quer fazer as coisas que estão querendo brotar de dentro do nosso ser, crendo que dar vazão ao que nós sentimos é a melhor coisa do mundo. E é assim que a gente se mete em problema. Nos afastando do plano de Deus. Nos afundando em problemas. Deus não é o culpado pela nossa situação. Ele nos criou retos. Fomos nós
que por nossa própria vontade nos afastamos dele e continuamos fazendo isso. Nós confiamos tanto em nossos próprios méritos, acreditamos tanto nas mentiras que contamos para nós mesmos, que a gente acaba não percebendo a nossa real condição fora do padrão de Deus. Estamos gastando tanto tempo e tanta energia para nos defender, que acabamos nos perdendo de que, na verdade, a melhor forma de se encontrar é confessar que a gente está perdido. Desde o começo, gente, a nossa astúcia nos fez perder o plano de Deus. Deus nos fez perfeitos, mas na nossa astúcia de querer, acabamos conhecendo o bem, o mal, o pecado e a morte. Construímos cidades para poder nos proteger, e essas cidades se transformaram em defesa, mas concentrações de maldades. Queremos construir cidades para fazer o nosso próprio nome conhecido. E continuamos nessa idolatria de nós mesmos. Continuamos buscando aquilo que não confere propósito. Neste mundo, a gente nunca vai poder ter todas as respostas existenciais que a gente precisa ter. Salomão consegue reconhecer isso com clareza. Ele olha com sinceridade, com o coração aberto, mas aplicando toda a sabedoria que ele dedicou na vida, ele consegue enxergar que algumas coisas a conta não fecha. Assim como pessoas que querem ver a Deus para poder crer nele. Como muitas vezes acontece no nosso coração. Queremos não depender da fé para viver o plano de Deus. Queremos tocar para poder acreditar. A síndrome de Tomé. Quando nós começamos a entender o limite do nosso pensamento, o limite, da nossa percepção. Essa semana eu estava indo de carro pegar uma pessoa e minha filha foi comigo. E César não é muito de falar, assim. E quando ela estava assim atrás do carro, ela soltou: ai, por que Deus fez um mundo que eu não consigo entender? Essa menina está assistindo muita pregação da Eclesiastes, né? Eu disse: filha, por que você está dizendo isso? Ela fez: Moisés. Eu disse: pronto. Eu disse: porque eu disse, o que é que tem Moisés, minha filha lá? Eu não consigo entender Moisés. Ele está vivo, ele já morreu. Mas eu achei tão interessante ela dizer: por que Deus fez um mundo que a gente não consegue compreender? Minha filha de 7 anos já entendeu que ela não consegue compreender o mundo que a gente está vivendo. Quando nós chegamos nessa conclusão, que a gente não vai entender tudo, a gente vai ter 2 opções. Eu vou dizer que a gente tem 3 opções. A opção número 1 é ignorar, que a gente não sabe. E aí vive a vida, faz o que quer, aproveita do jeito que dá, porque um dia vai morrer, então aí não sabe o que vai acontecer, então vive aí. O outro jeito é a gente entrar num desespero. Porque a gente não sabe, não tem como saber, e começa a entrar num parafuso. Uma vez eu fui atender um rapaz que já tinha sido membro da igreja, tinha sido até presbítero da igreja, mas tinha se afastado e, enfim, quebrou todos os vínculos com a igreja, deixou de ser presbítero. E a filha dele chegou para mim e falou: pastor, converse com meu pai. Eu disse: tá bom. Aí eu fui conversar com um homem, um senhor já. Disse: como é que você está? Não sei o que. Pastor, olha, eu vou dizer para o senhor logo. Eu acho que Jesus já veio e a gente está aqui para sofrer. Como é, meu irmão? Eu acho que Jesus já veio. Essas desgraceiras todas que a gente está vendo no mundo, isso só pode ser porque Jesus já levou o que ele queria. A gente está aqui só para sofrer. O que é isso? É o desespero. De olhar para as situações difíceis do mundo e dizer assim: o mundo está desgovernado. Desespero. E a terceira via que a gente pode ter é confiar no Deus que tem todas as respostas. O problema é que muitas vezes a gente não quer essa via porque exige fé.
Quando nós estudamos ali o livro de Jó, e eles discutem muitas questões existenciais ali no livro de Jó, e eles falam sobre várias coisas, da origem da sabedoria, quem é sábio, a razão do sofrimento, é fruto do pecado, não é fruto do pecado, onde é que está Deus que não responde? E eles passam um bom tempo discutindo. A Bíblia não nos dá para a gente, né, a noção de quanto tempo foi aquele diálogo ali que aconteceu entre Jó e seus amigos, mas eu imagino que tenha sido uma coisa bem extensa, né, não uma coisa que durou um dia, vamos dizer assim. E chega um momento que Deus finalmente aparece. Depois de vários capítulos, né, de discussão. E se você for lendo o livro com cuidado e com zelo, quando Deus aparece, a sua expectativa é pronta. Agora Deus vai responder tudo, né? E Deus não responde. Deus, ele aumenta a quantidade de perguntas, mostrando quem ele é ao longo da história, onde ele esteve, o que é que ele estava fazendo, né? Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo? E Jó chega na conclusão, diz assim, Senhor Deus, eu já entendi. Eu não tenho todas as respostas, mas o Senhor é Deus. Eu já falei demais. Eu não vou falar mais, eu vou confiar. E o momento em que Jó abandona os seus questionamentos, mas confia no seu Deus, é o momento em que Deus o restaura. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa situação em que nós nos metemos em muitos problemas. Precisamos reconhecer que nós estamos mergulhados em pecados e desviados do plano de Deus. Mas aqui é onde Eclesiastes para, pelo menos nessa parte do texto. Mas a Bíblia continua. Porque Deus não nos deixa nessa condição de mergulhados em nossos pecados, mergulhado em nossas conclusões tolas. Ela nos leva para Cristo Jesus. Verdade. Deus nos fez retos, um ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Mas Deus, em seu grande amor, nos enviou o seu Filho Jesus. Para que as nossas tolices e a nossa condição encontrassem um fim. Em que nós possamos vislumbrar algo além. A ter uma esperança além das nossas próprias mágoas, dos nossos próprios problemas. Criados por nós mesmos. Nós temos um Salvador. E é por meio de Cristo Jesus que nós podemos ser revestidos de justiça. É por meio de Cristo Jesus que nós podemos ter sabedoria vindo direto de Deus para o nosso coração. Nós não precisamos estar entregues às nossas tolices. A maior sabedoria que vai ser requerida de mim e de você é simplesmente que nós confessemos nossos erros, que nós confessemos que de fato a gente se meteu em muitos problemas, mas que também que a gente possa no nosso coração crer que nós temos um Salvador que é Cristo Jesus e que por meio dele a gente pode aprender a enxergar a tolice como tolice e os problemas como algo que podem ser solucionados à luz de Cristo Jesus. Seja nessa vida, ou seja na próxima. Que esse lembrete aqui do finalzinho do capítulo nos leve para o nosso Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela tua boa mão na nossa vida. E te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor não nos abandona, Senhor Deus, nos nossos problemas, nas nossas tolices, Senhor. Mas, através do teu Filho Jesus, podemos conhecer, ó Pai, a verdadeira sabedoria que vem de Ti. Podemos ter esperança, Senhor, para que a gente se livre desses falsos conceitos que querem morar, ó Pai, em nosso coração e guiar a nossa vida. Nos ajuda de fato, Senhor Deus, ser constantemente pedintes, ó Pai, na Tua santa presença. Para que constantemente nós obtenhamos, Senhor Deus, de Ti, a sabedoria que necessitamos para as situações em que somos colocados, ó Pai, e que o Senhor nos permite viver. Te agradecemos, porque o Senhor tem caminhado conosco todos os dias.
que nós possamos nos empenhar ainda mais em Te buscar, Senhor Deus, Te conhecer e depender de Ti. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.